Olá, meus amados irmãos, meus amigos, todos que acompanham as mensagens que tenho colocado no meu canal. Que o Pai esteja com todos vocês, né, falando ao entendimento de todos vocês. Eu espero ter colaborado com as mensagens que já coloquei no meu canal. Eu queria gravar o porquê que eu não frequento religião, porquê que eu não frequento reuniões religiosas, melhor dizendo, né? Parte 2, porque eu gravei a parte 1, eu estava até vendo e eu falei, nossa, eu comentei muito pouco nessa parte 1 e eu preciso complementar. Eu, por mais de 20 anos, eu frequentei, né, reuniões religiosas. Eu era bem fanático, vamos dizer assim. Estava sempre nos cultos, quase fui levantado pastor na Igreja Universal. Na Assembleia de Deus também tive grandes oportunidades, cheguei a ser pregador itinerário nas igrejas. Hoje, como, né, passou assim esse momento da minha vida, hoje eu paro para pensar e fico assim revoltado de saber como é que eu pude ter sido tão enganado, né? Mas cabia a mim querer enxergar, porque como está escrito, é cego guiando o cego. Eu fui guiado por um cego, também estava cego, outras pessoas estavam me seguindo cegamente, até que eu acordei e automaticamente eu parei de seguir esse caminho. Por quê? Porque eu comecei a perceber que eu estava praticando obras da carne com tudo aquilo que eu fazia. Porque o reino do Pai, ele é espírito, e o próprio Messias disse que o reino dele está dentro de cada um de nós, não está fora, né? E eu comecei a ter dúvidas sobre muitas coisas. Eu, desde muito novo, eu tinha dúvidas em algumas passagens, porque quando a gente adora na carne, muitas passagens elas não batem, né? A gente começa a ficar em parafuso às vezes, assim, quando eu digo em parafuso, a gente começa a ficar assim, tentando descobrir o porquê que está escrito aquilo daquele jeito, e aí muitas das vezes a gente em fantasia, né? Principalmente para pregar num templo religioso, a gente acaba fantasiando, trazendo para a vida da pessoa, que ela pode estar passando por aquilo. E tudo isso, de certa forma, faz sentido quando você está dentro desses lugares. Depois que você sai e você começa a ler a palavra linearmente, sem capítulos, sem versículos, procura ter mais ordem na leitura, né? O que acontece? Quando a gente volta de novo nesses lugares, parece que você já não está mais no mesmo lugar. Parece que a comida, né, que é dada ali, ela apodreceu. É uma coisa estranha, porque comigo aconteceu isso e com outros irmãos que eu converso também aconteceu a mesma coisa. Enquanto frequentavam e não comiam direto do Pai, aceitava, comia de boa. Mas a partir do momento que começou a buscar direto do Pai, ou seja, sozinho, a pessoa e o Pai, como Paulo fez, como o profeta Oséias diz lá no capítulo 2, que as pessoas só encontrarão ao Pai quando buscarem diretamente no seu coração, né? No seu deserto, que o deserto é este local, é o local de intimidade, onde o Pai fala conosco. É só ali que nós encontraremos o Pai. Então, quando eu abandonei tudo isso e fui buscar o Pai, no meu particular, eu comecei a encontrar um Criador diferente daquilo que se apresentava dentro dos templos. Eu comecei a descobrir um Deus que não fazia barganhas, que não existia troca, muito pelo contrário, ele só exigia de mim que eu amasse o próximo, né? E o principal de tudo foi começar a entender que eu, assim, de verdade, eu não sei como que eu não entendia isso na época, principalmente lendo o livro de Hebreus, né? Como que Paulo deixa claro sobre a questão do santuário terrestre, que foi necessário para Israel, né? Até tem uma mensagem no meu canal que eu falo sobre o batismo de Paulo, se foi batismo na água física ou foi batismo na água espiritual, né? O batismo do Messias, porque o batismo do Messias ele é espiritual, ele é no entendimento, ele lava o copo por dentro, né? E Paulo, depois que eu comecei a reparar, ele sempre usava coisas da velha aliança para exemplificar, né, como que hoje é diferente. Por exemplo, ele falou do santuário terrestre no livro de Hebreus, né, que foi necessário para Israel, que hoje para nós não é necessário mais, que nós somos o templo. Ele mesmo chega a dizer no livro de Coríntios, né, vós sois o templo do Espírito Santo, né, o Espírito Santo habita em vós. Então você vê que tudo vai mudando. Essa questão, por exemplo, da velha aliança, quando existia lá o sacerdote, né, que era o intermediário, até falei isso no primeiro vídeo,
que ele era intermediário entre o Criador, entre Deus e o povo. E de repente a gente vê que na graça, após o Messias ter morrido, não tem mais lógica eu ficar ouvindo homens falando como sendo usado por Deus, recebendo uma palavra de Deus para poder passar para mim. Aí eu comecei a reparar que eu estava negando o Messias quando eu ia para esses lugares para ficar ouvindo homens falar, né? Então eu comecei a buscar o Pai diretamente, né? Se eu tenho acesso ao santuário celestial, local onde antes eu não tinha, mas pelo sacrifício do Messias ele comprou isso para mim e eu tenho essa oportunidade, por que eu vou continuar debaixo de homens? Né? Se eu sou sacerdote em Cristo Jesus, como disse Paulo, né? Se o Messias ele é o meu sumo sacerdote, o meu representante perante o Pai, então tudo vai caindo por terra. E outra coisa, quando eu comecei a perceber que a Bíblia ela estava dividida em lugar errado, aquilo para mim foi um choque. Eu nunca contei como foi que eu me libertei do sistema religioso, né? Foi um processo bem rápido, mas ao mesmo tempo foi um processo doloroso. Doloroso para o meu entendimento, porque eu passei um mês sofrendo com traduções, né? Não digo traduções, mas eu passei um mês sem dormir praticamente. Eu estava dormindo e acordado ao mesmo tempo. Todos os textos da Bíblia sendo passados na minha cabeça, mostrando aonde que estavam os erros, as manipulações, e eu, cada dia que eu acordava, né, porque na verdade eu sentia que eu tinha dormido, mas eu passava a noite toda relembrando passagens. Quando eu acordava, eu ficava em choque, né, com as coisas que eu havia sonhado, porque tudo fazia muito sentido. E uma das coisas que me abalou muito foi quando eu descobri a divisão da Bíblia no lugar errado, porque a gente tem a Bíblia, quando está no sistema religioso, como um livro sagrado. E na verdade, o próprio nome diz, né? Ela é uma Bíblia. Ela é uma biblioteca, ela contém os livros, né, que foram os escritos originais, ela contém nela. Mas assim, quem garante que não mexeram? Tanto é que no Apocalipse, né, tem uma advertência. Ai daquele que tocar, tirar ou acrescentar um tio nesse livro. É possível então que fariam isso, né? E fizeram. Fizeram porque a gente repara, né? Eu não vou entrar na questão dos nomes, mas me ajudou muito, né? Apesar de que não pesquisei profundamente, mas me ajudou bastante, por exemplo, compreender o nome dos apóstolos, dos profetas no original. Ajuda bastante quando você lê o texto, esse povo que se chama pelo meu nome, você consegue entender melhor quando você conhece o nome verdadeiro, né? Por exemplo, quando o Messias fala, eu vim em nome do meu Pai, né? Você compreende melhor quando você sabe que o nome do Messias era o mesmo nome do Pai, né? Agora, quando você fala Jesus, quando você fala Deus, são nomes diferentes, então você não liga um fato no outro. E muitas outras passagens, o próprio Daniel, né, acho que lá no capítulo 19, ele comenta, né, que este povo que é chamado pelo teu nome, né, que carrega o teu nome. Então, assim, você facilita bastante quando você compreende isso. Mas a divisão no lugar errado da Bíblia, para mim, foi fundamental. Porque quando a gente começa o Novo Testamento ali, no nascimento do Messias, isso é um perigo. Por quê? Porque a gente começa a acreditar que tudo o que ele fez enquanto estava vivo, nós devemos fazer. Como já comentei com algumas pessoas que ainda estão no sistema, né, sobre a questão de não ir no templo. E a primeira coisa que elas falam é que Jesus ia, né? Querendo dizer que elas estão imitando ele. Convém mais imitar ele do que eu, por exemplo, que não vou mais há 3 anos. Né? E não sinto mais falta de ir, porque hoje me alimento direto do Pai. E quando vou nesses lugares eu passo mal, de verdade, porque é muita lavagem, muitos versos isolados. Eu costumo até falar que a lavagem ela é comida boa misturada, né? Então, o que fazem? A palavra do Pai, ela é boa. Só que quando você pega um versículo aqui, um versículo lá, outro lá do outro lado, você faz o prato que você quer, automaticamente você está servindo lavagem para o povo. O rei da lavagem é o Silas Malafaia, né? Aquele ali, quando eu comecei a me libertar do sistema, eu embrulhava o estômago quando eu ouvia mensagens dele, porque ele é campeão em pegar textos, não digo nem só versos isolados, ele pega mesmo passagens do Antigo Testamento com o Novo, negando que existe a graça, que hoje a adoração é no Espírito, não é mais na carne. Mas tudo bem, não quero nem entrar nesse detalhe. O que eu quero dizer é que nós precisamos separar essa divisão, né?
que muitos dizem que essa divisão começou no madeiro. Não. Muitos dizem, né, que essa divisão ela começa quando o Messias ele nasce, melhor dizendo. E na verdade, essa divisão ela começa quando o Messias ele morre. Porque quando vivo, ele estava cumprindo a lei por nós. Ele era a graça, né? Ele agia em graça, perdoando, fazendo tudo o que aquele povo, né, não aceitava, né? Eles não aceitavam muitas das vezes as coisas que ele fazia. Por quê? Porque ele fazia em graça, né? Então isso chocava as pessoas. E quando a gente entende isso, a gente compreende que imitá-lo, né? Imitá-lo é uma coisa totalmente errada para nós que somos gentios, porque as suas práticas, o seu dia a dia era cumprindo a lei, né? Então, quando perguntavam para ele do dízimo, se era justo, não sei o que, ele sempre falava com respaldo na lei, porque eles ficavam, até muitos textos falam que as pessoas ficavam indo atrás dele para ver se encontrava uma falha, né? Para poder mandar prendê-lo e por aí vai. Então você tem que separar isso. E quando eu comecei a compreender isso, aí o entendimento ficou melhor ainda, porque aí eu comecei a pensar: será que aquele batismo de João, ele é para nós? Por quê? Porque o texto diz que João batizava, era a maneira dele anunciar a palavra, né? E ele batizava para arrependimento, mas era uma prática para Israel. Israel era um povo carnal. Já gravei esses assuntos em outros áudios no meu canal. Se você quiser, você pode ouvir. Inclusive tem uma mensagem muito interessante, ai daquele que se mistura com a mulher repudiada, né, que se relaciona, que é Israel, porque Israel foi negada pelo Messias, coisa que eu não entendia quando eu estava no sistema. Israel não foi aceito pelo Messias. O Messias ele renegou Israel para poder se casar com a Israel espiritual. Ele renegou a Israel carne, né? Ele ficou disponível para se casar com a Israel espiritual. Paulo fala isso em Romanos 7, mas o sistema traz tudo para a carne e as pessoas não conseguem compreender, né, essas questões. Mas é necessário a gente fazer essa separação de que o Pai, o Messias deixou claro à mulher samaritana, pouco tempo antes de ele morrer, ele deixou claro que estava chegando a hora que os verdadeiros adoradores iriam adorar em espírito, iriam adorar em verdade, porque é quando se adora em espírito que se adora em verdade. Né? A boca pode falar uma coisa, o olho outra, o corpo outra, mas o que manda para o Pai é o espiritual. Então acabou, ninguém compra mais o Pai com práticas, né, com obras físicas. É por isso que Paulo até fala que ninguém se salvará pelas obras, porque não são as obras mais que vogam para o Pai. Mas quando ele fala obras, ele está se referindo a obras religiosas. É aquela pessoa que fica ali de joelhos fazendo um propósito para conseguir tal coisa. É aquela pessoa que vai nas campanhas. É aquela pessoa que batiza, que come o pão, que batiza na água física. Essas obras não têm poder de salvação nenhuma. A única obra que salva as pessoas é a obra de amor ao próximo, que o Messias deixou isso claro o tempo todo. É só quando nos consertamos com as pessoas que existe perdão dos nossos erros. É só quando a gente devolve o que roubou que existe salvação em nossa casa, né, como ele disse para Zaqueu. E isso aconteceu antes do madeiro. Olha que fato interessante, que quando a gente está dentro do sistema a gente não percebe. O Zaqueu ele se salvou antes da morte do Messias, provando que não é a morte do Messias que salva as pessoas, mas é a obediência à sua palavra. Coisa que na época que eu estava no sistema eu não conseguia compreender. Eu acreditava que crer no Messias, né, já era o suficiente para me salvar. E muitos pensam dessa forma, Quando eu até comento que houve salvação na casa de Zaqueu antes da morte do Messias, sabe o que eu já ouvi de pessoas que ainda estão dentro do sistema? Que ali não foi uma salvação. Ali foi só uma maneira que ele falou. Olha como que as pessoas não conseguem abrir o entendimento, né? É porque os líderes, eles lucram muito com a morte do Cordeiro, né? É necessário fazer as pessoas acreditarem que é com a morte dele que as pessoas se salvam, porque aí as pessoas ficam dentro do sistema. É como acontecia antigamente. As pessoas compravam o cordeiro da mão dos líderes religiosos, né? E automaticamente era dito para elas que elas estavam perdoadas. E é isso que hoje continua acontecendo. As pessoas vão para a igreja,
é dito que elas têm que aceitar Jesus para ser salvas, aí elas vão para a igreja, ali elas entram dentro daqueles rituais e ali ficam, né? Aí a mente é aprisionada com vários textos isolados e a pessoa não consegue mais se desprender disso. E aí vai contra até quem fala da liberdade. Porque o que eu prego e outras pessoas aí vêm falando também é da liberdade, que Paulo mencionou, a liberdade em Cristo. A liberdade de fazer o bem às pessoas, né, sem culpa, sem nada, porque a culpa que estava sobre nós, o Messias rasgou no madeiro, acabou essa culpa. E o que é que nos culpava? Eram as leis, né, as leis fermentadas, né, que eram muitas leis fermentadas. Mas a lei do Pai do amor ao próximo, essa continua vigente e Paulo diz que está no nosso coração e está no nosso entendimento. Não está mais na pedra, não precisamos mais de recorrer a pedras, de recorrer a homens. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, a não ser, como eu até comentei no vídeo sobre o vinho da Babilônia, não vos embriagueis com o vinho, a não ser que a pessoa está embriagada com o vinho da Babilônia. E aí ela não consegue discernir o que é certo e o que é errado. Quando ela faz uma coisa ou vai tomar uma atitude, ela tem que ir procurar um homem para saber o que ela tem que fazer. E isso demonstra embriaguez. Porque uma pessoa em sã consciência, o Pai deu para ela inteligência para ela saber o que ela vai fazer, se é certo ou se é errado. E as consequências virão, né? Mas infelizmente as pessoas ficam recorrendo a outras porque estão tão embriagadas que às vezes não lembram nem o caminho de casa. Né? Se for falar a verdade é essa, no sentido espiritual que eu estou querendo dizer, né? Não tem noção do que estão fazendo, conhecem muitos textos, tem versículos isolados na cabeça o tempo todo, mas não tem a palavra do Pai dentro do coração, né? A palavra sem lavagem, sem química, porque a palavra do Pai ela também é vinho, né? O próprio Paulo fala, enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo do Pai também é um vinho que nos abre o entendimento. Mas o problema é que estão dando para o povo vinho com química, que atrapalham os sentidos das pessoas e as pessoas acabam não tendo compreensão mais da vida, não tendo compreensão de que o povo de Israel, gente, olha, uma coisa que eu gostaria muito que você prestasse atenção, que para mim isso foi primordial. Por exemplo, o Messias está escrito que ele é o verbo do Pai, ou seja, ele é espírito, ninguém consegue pegar a palavra. Mas aí diz o texto que o povo de Israel conseguiu vê-lo. Diz o texto que o povo de Israel conseguiu apalpá-lo. Significa então que ele, sendo espiritual, ele deixou de ser espiritual para ser carne. E por que o povo de Israel conseguiu vê-lo? Por que o povo de Israel conseguiu tocá-lo? É porque o povo de Israel foi preparado para isso. O Pai materializou o mundo espiritual para aquele povo, para que eles pudessem ver o verbo da vida. Então, assim, é uma coisa lógica, mas infelizmente muitos, por estarem embriagados, não conseguem compreender. Não conseguem compreender. Então aí você, quando entende isso, que aquele povo era um povo carnal, aí você consegue compreender o porquê que o Messias usou o pão para falar dele, né? Que ele seria entregue no madeiro por todos nós. Ele só usou o pão porque era uma parábola, era uma maneira de o povo compreender o que aconteceria com ele. Por que o Messias usou o vinho, né, que representava a sua palavra, o seu entendimento? Tanto é que ele fala que quando nós mudamos o odre, né, o entendimento se renova. O próprio Messias fala que é impossível colocar vinho novo em odre velho. Ele está se referindo a vinho, como eu já falei num vídeo no meu canal sobre a letra mata, mas o espírito vivifica. Não, ele não está falando do vinho, ele está falando do entendimento. E o odre é o nosso cérebro, o nosso entendimento. Tem que renovar para poder compreender as coisas espirituais. Então você vê que, mas ele usava sempre as coisas físicas para poder mostrar para aquele povo, porque aquele povo era carnal. Tanto é, como eu já disse e repito, eles conseguiam ver o Messias. Eles conseguiam ver o Messias. Então isso é lindo, mas só compreende quando abandonamos o vinho da Babilônia para compreender. Está entendendo? Então assim, temos que fazer essa separação do mundo espiritual, do mundo carnal, sabe? Para não praticar mais obras que foram necessárias para Israel e nós acabarmos aí nos contaminando com uma mulher repudiada e depois sermos abandonados, sermos negados pelo Pai, porque não o buscamos espiritualmente. E ele deixou claro
que os que ele busca é quem busca no Espírito. E é engraçado que ele fala nitidamente, né? Não é para buscar nem no templo e não é para buscar nem nos montes, que eram os dois lugares que o povo de Israel costumavam adorar os seus falsos maridos. Eu falei no vídeo da mulher samaritana, né, que o povo de Israel foi ensinado a adorar outros deuses. É por isso que existia deuses, porque como eles eram carnais, então era fácil criar imagens para eles adorarem, porque eles eram muito carnais. É por isso que tem o tabernáculo, né? É por isso que tem a Arca da Aliança, é por isso que tinha sacerdote, é por isso que tinha profeta, porque eles eram carnais, eles precisavam de tudo isso. É por isso que a pessoa, quando pecava, ela era apedrejada, porque a pedra, ela representa a palavra do Pai, só que naquela época eles precisavam ver, né? É por isso que as pessoas eram mortas. Por que tinha muitas mortes no Antigo Testamento? Que eu fico vendo muitas pessoas às vezes falando, né, sobre o Antigo Testamento, que as leis foram dadas pelo diabo e que não sei o que. E eu teria muito medo de falar essas coisas, eu teria um pouco de temor em falar essas coisas, sabe por quê? Porque todas essas que dizem essas coisas dizem que crê no Messias. Mas aí eu pergunto, como crer no Messias se não crê que o mundo espiritual no Antigo Testamento foi trazido para a carne? Se eu creio no Messias, a não ser que eu não creio que o Messias veio em carne, aí eu lavo minhas mãos, entendeu? Está escrito que quem não crê que ele veio em carne é um anticristo, né? Então assim, eu creio que ele veio em carne, só que ele veio em carne para Israel. Nós somos gentios, nós nos relacionamos com o Messias espiritual, mas temos que entender o porquê que ele veio em carne, tem um propósito. Então você vê que no Antigo Testamento tinha muitas mortes, né? E muitas das vezes a gente fala, mas o mandamento diz não matarás, né? Então aquele que matava não era o Criador do Universo. Gente, hoje existem as mesmas mortes e até muito mais mortes, muito mais. Porque naquela época as pessoas elas só podiam ser apedrejadas ou mortas lá quando eram pegas, né? Porque existiam as cláusulas da lei que as pessoas metem o pau, embora eu creio que tem ferimento, né, nesses, como chama lá, que foi tinha os mandamentos, né? E tinha lá os preceitos, né, de Moisés. Eu acredito que tem ferimento aí, porque é muito fácil fermentar, né? Para os líderes religiosos, isso ficou melzinho com açúcar, né? Você pega, acrescenta uma lei a mais. O próprio Jeremias falou que eles estavam fazendo isso, lá em Jeremias 8, ele falou, né? É muito fácil você acrescentar e falar que foi Moisés que falou, né? Só que o problema é o seguinte, eu não discordo 100% de todos esses preceitos. Por quê? Porque é como um artigo de lei. Toda lei ela precisa de um artigo de lei para validar, né? Então a pessoa matou a outra. Ela matou em legítima defesa, ela matou porque precisava, se não matasse, a pessoa matava ela primeiro, ou ela matou porque ela é má mesmo. Então a lei dizia, tem que ter 2 ou 3 testemunhas para poder comprovar e tudo mais. Então tinha alguns preceitos que fazem sentido. Agora, que pode ter ferimento? Pode. Agora, o que nós não podemos dizer, também não estou afirmando que todas as mortes que aconteceu lá, tudo foi Deus que mandou, muito pelo contrário, né? A lei do pai é não matarás. O problema é que nós é que nos matamos. Por exemplo, quando a gente faz, o pai falou assim, ame o teu próximo. O pai falou, não roube, né? Aí você vai lá e rouba. Aí eu te pergunto, lá o povo levava uma pedrada, morria, né? Agora hoje, eles não continuam levando, as pessoas que praticam essas obras, não continuam sendo apedrejados? Claro que continuam. A pedra é a palavra do Pai, mas na época ela era física, hoje ela é espiritual. A palavra do Pai diz, não matarás. A pessoa matou, ela roubou, ela estrupou, ela fez aquilo que a lei manda não fazer, automaticamente ela vai morrer espiritualmente. Mas nós não vemos. Se o Pai abrir os olhos espirituais das pessoas, né, elas vão começar a ver um quanto de pessoas estão mortas. Tem gente que às vezes você está conversando com ela e ela já está morta perante o Pai. É um filho pródigo que preferiu comer a lavagem desse mundo, a lavagem desse sistema que engana as pessoas, mantém o povo com a mente cauterizada, né? Ela preferiu essa lavagem, não quis comer o pão que está na casa do Pai, que não é o templo religioso, viu? A casa do Pai é o nosso entendimento. É aqui que o Pai habita, né? O próprio Paulo deixou claro que a lei do Pai está no nosso entendimento hoje, não está mais na pedra. E a pedra, que eram os mandamentos, no Antigo Testamento ela ficava na onde? Ela ficava na Arca da Aliança.
Então compreenda que a Arca da Aliança hoje, ela está no nosso entendimento. Então é necessário a gente compreender essas coisas para poder abandonar essas lavagens que continuam nos dando e principalmente tentando manter a gente na carne. Aí você vai nesses lugares, principalmente na televisão, tem muito programa evangélico com a Arca da Aliança lá, né, negando que a Arca da Aliança está em nós hoje. O que tinha na Arca? Tinha as tábuas da lei, tinha o maná. Hoje nós temos em nós o pão vivo, não é mais o maná. O pão vivo está em nós hoje no nosso entendimento. Quem come do pão que vem da boca do Pai, come o pão vivo. Que quem come não morre. E é a palavra dele. Que eu não digo nem só a palavra que está na Bíblia, porque eu costumo dizer que encaixotaram a palavra do Pai, engarrafaram ela e fizeram um livro para poder então criar as massas de manobra, né? Porque agora o cara, ele se intitula pastor ou isso ou aquilo porque ele se forma e aí ele tem direito agora de receber dízimos, ofertas, um monte de coisa que na verdade, gente, pelo amor do Criador, tudo isso acabou no madeiro. Nós recebemos dons do Pai, todos nós, não é um específico, um é bispo, outro é pastor, não. Todos nós podemos fazer o papel de um pastor. Qual que é o papel de um pastor? É levar a ovelha para comer no pasto verdejante, não é escravizá-la mais no aprisco. Porque o próprio Messias disse que ele chama as ovelhas para fora, não é para dentro. Então o verdadeiro, você quer ser pastor, embora o Messias disse em João 10 que ele é o único pastor. Qualquer um que queira se colocar como pastor está querendo ocupar o seu lugar. E sabe por que eu digo? Olha, talvez eu vou falar muita coisa nesse vídeo, mas ele vai ficar bem claro. O pastor, né, o próprio Messias, ele falava que ele era a cabeça da igreja. Paulo mesmo fala, Cristo é a cabeça da igreja. Existe corpo com mais de uma cabeça? Não. Só existe uma cabeça no corpo. Então qualquer pessoa que se intitula como pastor, ela está se colocando como cabeça. Então assim, não existe essa questão de várias cabeças. A única cabeça é o Messias. Ele é a cabeça da igreja. É ele que, sendo nosso sumo sacerdote, traz o pão do Pai para nós espiritualmente, sem intermédio de homens. E nós, como sacerdotes, podemos pegar esse pão, porque hoje somos sacerdotes. Você está compreendendo? Então, assim, é interessante separar essas coisas para você ver que tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Mas se nós não acordarmos, permaneceremos praticando obras da carne e não nasceremos no Espírito. Então, assim, eu vou finalizar agora, vou gravar os vídeos no máximo de 30 minutos. Vou gravar ainda uma parte 3, mas compreenda, meus amados, que a água, ela foi necessária para o povo de Israel porque eles enxergavam fisicamente, mas a água que batiza as pessoas é no Espírito. O vinho é o entendimento do Pai. O pão é a sua palavra. Tudo se cumpriu no madeiro. Para nós que somos gentios, nada disso mais tem sentido. Nós somos batizados espiritualmente. Comemos o pão espiritual. Bebemos do vinho espiritual com o odre novo, porque aquele que nasce do Espírito tem o odre novo. Então tudo vai se encaixando. A Arca da Aliança não está mais visível, ela é invisível, está no nosso entendimento. Como eu falei, tem a tábua dentro do nosso entendimento, tem o pão do Pai dentro do nosso entendimento, tem também o cajado, porque hoje, como nós somos sacerdotes, nós temos o cajado do Pai, a autoridade de sermos sacerdotes. Você está compreendendo? É tudo espiritual, mas infelizmente os caras trazem para a carne, porque se não trouxer para a carne, não conseguem manipular as pessoas. Então, por favor, vamos buscar o Pai no Espírito. E é isso que me fez abandonar o sistema religioso. E por isso que eu não frequento o sistema religioso. Eu sou sacerdote em Cristo Jesus e posso falar diretamente com o Pai. Busco no meu espírito, pois eu sou o templo e Ele habita em mim, no meu entendimento. E não mais num tabernáculo físico, numa igreja, num salão, num local de reunião. Ele habita em mim. E Ele quer que eu seja um pastor, um bispo, um diácono. Em cada situação eu posso ser aquilo que Ele quiser que eu seja. Para quê? Para levar as pessoas a Ele, não a homens. Aquele que recebe de graça, que dê de graça, porque é assim que o Pai deseja. Fiquem todos com o Eterno Criador e até o próximo vídeo.